A cantora Anitta divulgou um vídeo em sua conta no Instagram no qual usa um argumento boçal para justificar que o solo brasileiro é, na verdade, de propriedade indígena. A terra do índio, no caso a terra do nosso Brasil inteiro, é do índio. Porque quando chegaram aqui, quem estava aqui? Os indígenas. A falácia é semelhante àquela utilizada por militantes nos Estados Unidos para justificar que todos são imigrantes, e consiste, em primeiro lugar, na crença de que o povo indígena que existia no local era parte de um Estado-nação, um conceito relativamente recente. Na verdade, a estrutura de governo das tribos indígenas é, como o próprio nome diz, tribal, e não se organiza da mesma forma que entendemos os governos atuais, que são muito mais complexos. A Unesco define o Estado-nação como uma área onde, abre aspas, a grande maioria das pessoas está consciente de uma identidade comum e compartilham da mesma cultura, fecha aspas, e, abre aspas de novo, uma área onde os limites culturais coincidem com os políticos, fecha aspas. O Brasil pré-colonial realmente era um território habitado por índios. Porém, isso não significa que todas as terras pertenciam a eles ou que eles formassem um grande estado unificado. De fato, tribos diferentes possuíam culturas diferentes e muitas delas guerreavam entre si. E tem mais. Porque antes de Pedro Álvares Cabral chegar aqui no nosso país e tudo mais, e trazer, etc, 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 as terras, quem estavam aqui tomando conta delas, no caso, se você for aplicar a lei do uso capião, dá um Google no que significa essa lei, de quem vai ser a terra? Dos índios. A cantora, como se vê, também procura aplicar um conceito legal pertencente à cultura ocidental e definido por um código de leis que evoluiu desde antes da Grécia Antiga, e aplicá-la a uma situação no qual isso é impossível de confirmação. Em sua lógica, apenas essa lei deve ser usada, pois favorece a minoria descaracterizada que ela finge proteger, apenas por ser o assunto do momento, e na qual ela pode ganhar pontos sociais por estar, digamos, do lado certo da história. Quaisquer pessoas que discordem dela, eu, por exemplo, seriam rapidamente taxados de racistas ou aqueles xingamentos aos quais já estamos acostumados. Esse fenômeno, para quem não conhece, se chama sinalização de virtude. E já foi tratado com mais profundidade em outro episódio. Se você não viu, é só procurar no histórico. Uma última. Se um indígena chegar na minha casa agora e pedir para dormir no meu quarto, eu vou me sentir na obrigação de abrir e falar assim, querido, entre. Porque antes de tudo, de chegarem e invadirem o território dos indígenas, eles estavam lá. Todos nós sabemos que isso jamais vai acontecer. Em vez de tentar falar do que não entende, ou seja, tudo, Anitta deveria estudar a máxima do jogador e político Romário, esse sim alavancado ao posto de filósofo, ao proferir a máxima que pode ser aplicada a muitas celebridades com vácuo na cabeça. Assim como elas, Anitta, calada, é uma poeta.